Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que você esteja em boas circunstâncias, que Deus esteja abençoando você. E nós estamos em mais um momento, em um encontro aí de estudos. E hoje nós vamos analisar alguns versos aqui sobre o santuário de Deus. O primeiro versículo que nós vamos analisar nessa noite está em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso aqui é Deus, né? Falando ali para o seu servo, falando para fazer um santuário. No verso 40, ele diz assim: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, ele estava falando com Moisés. Moisés, ele teve uma visão lá no monte, e ali tinha um modelo de um santuário. E Deus chega para Moisés e diz assim: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. No mesmo livro aí de Êxodo, no capítulo 29, versos 38 a 42, nós encontramos o seguinte: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, nós encontramos aqui algumas orientações. Deus primeiro diz para Moisés: vai e constrói um santuário conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E agora ele dá algumas orientações. E uma, dentre várias orientações, uma delas era de sacrificar cordeiros. Sacrificavam um cordeirinho de manhã e um cordeirinho à noite, ao pôr do sol. Esse cordeiro, ele simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele simboliza o Cristo que viria no futuro, contando daquela época ali para o futuro, viria e morreria pelos pecados. Então, era uma forma didática, ilustrativa, para o povo de Israel entender o processo de salvação. E também era uma forma simbólica deles estarem aceitando a salvação pela graça, através de Cristo Jesus que viria no futuro. Era como se fosse, às vezes eu gosto de comparar isso com um cheque pré-datado. Quem é da época do cheque, eu até tenho um aqui na minha frente, um chequezinho de mentirinha. Esse chequezinho aqui diz 1 milhão, né, 1 milhão de reais. Mas eu ganhei no meu casamento, nós ganhamos um cheque de verdade e dizia assim, 1 milhão de felicidades, né? Um dos convidados deu para gente. A gente não esqueceu daquele presente. Mas, enfim, esse cordeiro que era morto de manhã e à tarde, ele simbolizava, então, Cristo Jesus que viria no futuro, como se fosse um cheque pré-datado. Como é que acontecia? O pecador arrependido, ele trazia o cordeiro e ali ele colocava a sua mão na cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados e então era morto aquele animal. E aí, simbolicamente, o pecado do pecador, ele era passado, né, digamos assim, para o cordeiro. Recaía sobre aquele cordeiro ali. O próximo verso que nós vamos analisar está em Levítico 23. Levítico 23, versos 27 a 31. E aqui fala um pouquinho sobre o dia da expiação. Mas ao 10 deste mesmo sétimo, né, deste mês sétimo, será o dia da expiação.
Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, aqui está falando do dia da expiação. Os judeus chamam esse dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da purificação. Como é que funcionava? O santuário, ele era, a princípio, ali, quando Moisés ele ganhou essa ordem de fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte. Moisés, eles estavam no deserto, eles tinham sido escravos, né, lá no Egito, daí foi liberto lá, teve aquelas pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos, então o faraó liberou o povo e agora eles atravessaram o Mar Vermelho e eles estavam no deserto rumo a Canaã, a terra chamada Canaã, a terra que mana leite e mel. E se, se pegar a distância hoje, eles demorariam cerca de um mês e meio, caminhando até do Egito até aquela terra prometida. Mas, por causa da rebeldia daquele povo, eles vagaram no deserto por 40 anos. E ali, então, Deus mandou fazer um santuário porque ele queria se comunicar, ele queria habitar no meio do seu povo, por intermédio daquele santuário. E como é que era o santuário? Existia três compartimentos. Um era o pátio, né? Então, o pátio era como se tivesse aí umas lonas, assim, na volta, né? Uma cerca de lona. E aí, então, tinha o pátio, e aí tinha um altar de holocausto, né? E naquele altar de holocausto, então, eram sacrificados os cordeiros. Existia também ao lado ali uma bacia de bronze, né? Então ele fazia uma purificação ali e fazia logo então aí o sacrifício daquele cordeiro, né? E aí o sacerdote, né? Ele fazia ali o sacrifício daquele cordeiro e ele pegava aquele sangue daquele cordeiro e agora ele entrava no primeiro compartimento do santuário que se chamava o santo, né? O primeiro compartimento se chamava santo. E aí, naquele primeiro compartimento, tinha uma mesa com pães, e essa mesa com pães da proposição, ela simbolizava que Deus sustenta seu povo. Em hebraico se chama mesa dos pães das faces, ou seja, Deus estava face a face com o seu povo, e ele que mantinha o seu povo. Então, em última análise, é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos dá todas as coisas, por isso que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Também existia ali um candelabro, né? Do outro lado, na parte esquerda, na parte direita, quem entrava à direita tinha a mesa dos pães. À esquerda tinha um candelabro ali com 7 velas e aquele azeite que mantinha aquele fogo, ele simbolizava o Espírito Santo e o fogo também simbolizava o Espírito Santo. E aí, na parte de trás, assim, tinha um véu e na frente desse véu tinha um altar de incenso. Por que tinha um altar de incenso? O sacerdote ele entrava com aquele sangue do cordeiro e ele jorrava, né? Jogava, espargia, né? Aquele sangue ali naquele véu. E imagina agora todos os dias, né? De manhã e de tarde, né? Durante um ano inteiro ele pegando aquele sangue e colocando ali. O cheiro não devia ser agradável porque aquele sangue ia apodrecendo ali. E aí então tinha o altar de incenso. O incenso ele dava uma purificada ali naquele cheiro, uma melhorada, né? E também a fumaça do incenso era como um aroma agradável que subia para Deus. Então, essa era a função do sacerdote. E aí, então, simbolicamente, todos os dias, quando matava um cordeirinho de manhã e uma tarde, os pecados do povo era simbolicamente transferido para aquele altar. Era como se simbolicamente aquele altar fosse se enchendo de pecados durante o ano. Até um dia chamado Dia da Expiação,
que era o dia 10 do sétimo mês, no calendário hebraico, obviamente. Dia 10 do sétimo mês tinha o dia da expiação, o dia da purificação, ou Yom Kippur, como eu falei anteriormente, que os judeus chamam até hoje, né? E aí, então, existia essa purificação daqueles pecados, era uma limpeza daquele santuário ali, com relação àqueles pecados. O que que acontecia nesse dia 10 do sétimo mês, dia da expiação? Naquele dia, não entrava em cena o sacerdote, mas agora entrava em cena o sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote, ele pegava o sangue do animal e agora ele matava um bezerro. Aliás, era um bode, eram dois bodes. Eles lançavam sorte sobre os bodes. Um bode ele sacrificava e ele entrava não mais no primeiro compartimento, que era o santo, mas agora ele entrava no segundo compartimento, que se chamava Santo dos Santos, ou então Santíssimo. E aí aquele sumo sacerdote, ele pegava o sangue daquele bode, aquele bode que foi, digamos assim, sorteado, e ele levava aquele sangue daquele bode que foi morto, sacrificado lá no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos tinha uma arca, chamada Arca da Aliança. E nessa Arca da Aliança, dentro dela, tinha três coisas. Havia três coisas. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Existia ali o bordão de Arão que floresceu e o maná escondido. Então, todos eles tinham também uma simbologia ali. E aí a tampa se chamava propiciatório, era uma tampa de ouro, propiciatório. E essa tampa de ouro, ela simbolizava Jesus Cristo. Então, tem toda uma simbologia aí nesse santuário. E aí agora, então, o sumo sacerdote, ele não podia entrar lá com pecado algum. Se ele entrasse lá com algum pecado, ele era morto lá dentro. Então, ele tinha que sacrificar um animal também, pedir para fosse perdoados os seus pecados, pedir perdão dos pecados, confessar. E aí, então, ele podia entrar lá no Santo dos Santos e derramar aquele sangue, né, sobre o propiciatório. E quando ele derramava aquele sangue sobre o propiciatório, e aquela tampa de ouro tinha dois querubins, dois anjos, né, de ouro também. E aquela tampa, então, começava a brilhar. E essa tampa começava a brilhar, esse propiciatório começava a brilhar, significava que Deus tinha perdoado os pecados do povo. Essa tampa brilhar significa o que às vezes você de repente já ouviu falar sobre Shekinah. Isso era Shekinah. Era o perdão de Deus, né, sobre os pecados através de Jesus Cristo. Então, por isso que lá no Novo Testamento a gente encontra que Paulo falando que Jesus Cristo fez a propiciação dos nossos pecados. Essa tampa se chamava propiciatório e Jesus fez a propiciação dos nossos pecados. Então, essa era a simbologia que tinha ali. A Sheila aqui está me perguntando qual a diferença do sacerdote e o sumo sacerdote. Então, o sacerdote ele fazia esse trabalho diário. O sumo sacerdote ele entrava em cena somente no dia da expiação. Então, naquele dia da expiação, o dia 10 do sétimo mês, entrava em cena e o sumo sacerdote era uma graduação a mais, né? É como se fosse o supervisor e o gerente, né? Ou o gerente e o diretor, alguma coisa assim. Né? O sumo sacerdote, ele tinha um peitoral, né, com umas pedras, né? E ele consultava a Deus. Aquelas pedras eram chamadas de Urim e Tumim, né? E eles perguntavam para Deus. Se a resposta fosse sim, um tipo de pedra brilhava. Se fosse não, a outro tipo. Então eles consultavam a Deus dessa forma. Deus se comunicava com eles naquela época através de Urim e Tumim também, né? Além de sonhos e visões. Então, depois que o sumo sacerdote jogava, então derramava esse sangue, né, daquele bode em cima do propiciatório, e ele brilhava. Então eram perdoados os pecados. E agora, o que que acontecia? Aqueles pecados do povo acumulados durante o ano todo, eles eram agora simbolicamente transferidos para um bode, para o outro bode,
que era chamado de bode emissário ou bode Azazel. E esse bode Azazel, ele era levado para o deserto para morrer, porque ele recebia todos os pecados do povo durante aquele ano. Em última análise, a gente tem aí todo o plano de salvação de Deus, porque esse bode Azazel simbolizava Satanás. Então, vamos recapitular. Jesus, Cordeiro de Deus, morreu lá na cruz por nós, pelos nossos pecados. Ele recebeu todos os pecados nossos, os pecados que a gente cometeu ontem, os que cometeu hoje, os que estão sendo cometidos hoje e aqueles que vão ser cometidos amanhã. Jesus recebeu lá na cruz do Calvário todos esses pecados. E agora, o que que acontece? Esses pecados recaíram sobre Jesus, e depois de Jesus para o santuário, e do santuário para o bode Azazel, para Satanás no final dos tempos. Depois da volta de Jesus, a gente estudou sobre a volta de Jesus, depois do milênio, que a gente já estudou também, por isso que é importante que você, se você não estudou, não assistiu às outras aulas, retorna lá e assiste os outros capítulos, porque um vai linkando com o outro para que a gente possa ter um bom entendimento daquilo que a gente está falando das aulas daqui para frente. Então, recai ali, então, em última instância, depois do milênio, depois da volta de Jesus, vai ter o milênio, depois do milênio, então a Nova Jerusalém vai descer, e aí Satanás e as pessoas que não foram salvas, elas vão atacar a cidade santa, desce fogo do céu, consome Satanás, seus anjos e aquelas pessoas que não aceitaram a salvação de Cristo Jesus. Então, o pecado e o pecador nunca mais existirão. Então, esse bode Azazel simboliza Satanás, que em última instância vai receber todos os pecados no final. Primeiro, Deus ele resolve o problema do pecador, ele salva o pecador através de Jesus Cristo. E aí, lá no final, quem vai morrer eternamente é Satanás. Alguém me perguntou uma vez, né? Mas se Jesus recebeu, né, os pecados de todos e o salário do pecado é a morte, por que que Jesus ressuscitou? Por que ele não morreu eternamente, né? Ele resolveu o problema do pecado ali, do pecador, né? Morreu no nosso lugar. Mas em última instância, os pecados vão recair sobre o originador deles, que é Satanás. E aí Satanás vai morrer para sempre, porque o salário do pecado é a morte, é só uma transferência, né? Então, se você não entendeu, pode assistir de novo até aqui. Eu sei que é complicado. Leia o texto na Bíblia para entender melhor. E aí você vai ouvindo aí o que eu estou falando e você vai entendendo, né? Assimilando. Esse assunto não é um assunto muito fácil de entender, tá bom? É cheio de detalhes, ok? Então, feito isso, nós vamos estudar agora Mateus capítulo 27. Mateus 27. Você que está estudando aí, acompanhando essa gravação, acompanhe na sua Bíblia também. Mateus 27, 50 e 51. Capítulo 27, versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Olha só que interessante aqui. Jesus lá na cruz do Calvário, ele clamou em grande voz e ele entregou o Espírito, ou seja, o fôlego de vida. A gente já estudou isso também, lá na questão da morte. Ele deixou de ser uma alma vivente, né? Entregou o Espírito, o fôlego de Deus. Ele morreu porque o fôlego de Deus foi retirado dele. Claro, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então a parte dele humana, né, morreu. E aqui diz assim, ó: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ele não rasgou de baixo, não era alguém embaixo rasgando o véu, mas era de cima para baixo. Ou seja, Deus rasgou aquele véu. Que véu é esse? O véu do santuário que separa o santo do santíssimo. O véu que o sacerdote pegava o sangue e espargia todos os dias de manhã e de tarde ali, pôr do sol. Então ele
aquele véu ele se rasgou de alto a baixo, né? O que isso indicava? Indicava que a partir da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, o Cordeiro verdadeiro, não mais ia precisar matar cordeirinho de manhã e de tarde, porque aquilo era só uma simbologia que apontava para Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, foi morto também um animal e fizeram roupa para eles de peles de animais. Alguém morreu naquele dia, algum animal morreu naquele dia, que indicava a morte de Jesus Cristo no futuro. Então, a partir daquele momento, todas essas leis, né, a gente chama de lei cerimonial, as leis cerimoniais não mais eram necessárias. Por isso que a gente não precisa mais matar cordeirinho hoje em dia, ter todo aquele cerimonialismo todo do santuário. É por esse motivo que a gente não precisa mais disso, tá bom? Então, a partir daquele momento que Jesus Cristo morreu lá na cruz, foram abolidas as leis cerimoniais, né? Hebreus capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Hebreus 8, 1 e 2. Olha o que diz aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Percebeu nesse texto aqui o que está dizendo? Esse texto está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E ele está onde? Esse sumo sacerdote está à destra do trono de Deus, à direita de Deus o Pai, lá no céu, como ministro do verdadeiro santuário que Deus erigiu e não o homem. Ou seja, aquele modelo que a gente viu lá no primeiro verso, né, no segundo verso, que Moisés viu, né, faça como foi, como um modelo que foi mostrado no monte. Aquela visão que Moisés teve, na verdade, era do santuário lá do céu. Santuário erigido por Deus, ou seja, existe um santuário lá no céu. E o que Jesus está fazendo lá? Jesus está intercedendo por mim e por você, lá no céu, como o sumo sacerdote. O que ele faz? Ele faz a ponte entre o pecador, né, e o Salvador, a ponte entre o homem e Deus, para que Deus perdoe os nossos pecados. Cada vez que a gente pede perdão a Deus, ele intercede por cada um de nós lá nos céus. Ele oficia lá como sumo sacerdote. Então, ele chega e diz para Deus o Pai: Senhor, o Fabiano, ele está pedindo perdão. Ele confessou o seu pecado, está pedindo perdão. E eu morri por ele. Então, perdoe o Fabiano. Né? É assim que funciona. Então, ele oficia lá, né? Cá para nós, você sabia que tem um santuário lá no céu? Você já tinha analisado esse verso aqui? Já tinha percebido esse verso? Talvez você já até tenha lido esse verso aqui, mas talvez não tenha percebido. Então, nós temos esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Ele está como ministro, né, do verdadeiro santuário, né? Não esse santuário terrestre aqui, que era só uma figura do verdadeiro que existe lá no céu. Muito bem. O último versículo está em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 19. Olha o que diz aqui. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, João, discípulo amado, agora estava na ilha de Patmos, ele teve essa visão, e ele viu que se abriu o santuário de Deus, que se acha onde? Lá no céu. E foi vista a arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? A lei de Deus, os 10 mandamentos. O bordão de Arão que floresceu e o maná escondido. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada de pedra. Foi a visão que ele viu. Um dia a gente vai estudar um pouquinho sobre as profecias, né? Mas mais lá para frente. Primeiro a gente está estudando isso,
aos ensinamentos básicos aí da Bíblia, tá bom? Então, resumindo, esse santuário aqui terreno era uma forma didática de Deus ensinar o povo de Israel sobre o plano de salvação e, de uma certa forma, nos ensina também, amplia nosso entendimento aí sobre a salvação através do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus ele esteja te abençoando, que Deus esteja te conduzindo, esteja te dando sabedoria através do Espírito Santo, para que você entenda a sua palavra. Mas mais do que isso, não adianta nada a gente só entender se a gente não colocar em prática. Que você possa colocá-la em prática na tua vida todos os dias e ter um compromisso com Cristo Jesus. Que Ele seja não apenas o teu Salvador, mas que Ele seja o Senhor da tua vida. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima.